Segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Estamos de volta com mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, prontos para me ouvir um pouco, para debatermos o que temos por aí, né? E quero agradecer a todos que fizeram comentários no vídeo de ontem, uns concordando, outros discordando, outros bravos comigo, mas isto é democracia, né? E eu prefiro sempre ser mais frio com relação ao entendimento político. Sou bolsonarista desde sempre não, né? Desde 2017, para ser mais objetivo, mas eu sempre procuro encarar a política de uma forma geral, de uma forma mais fria, e nem sempre com o fígado, porque senão complica as coisas, né? E aí, para compreender o porquê que o Flávio Bolsonaro se tornou, aos olhos de grande parte dos conservadores, da maioria eu diria, o nome predileto para conduzir o campo da direita, é preciso ir um pouco além da lógica superficial, essa da herança familiar, porque é filho de Jair Bolsonaro, é um pouco mais do que isso. E temos que observar o contexto político, o contexto psicológico e também institucional no qual o conservadorismo se move no Brasil nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o Flávio Bolsonaro, para quem não sabe, reúne um elemento raro na política nacional. Talvez ninguém reparasse antes, porque ele não era o primeiro nome da lista. Todos nós estávamos mais voltados ao Eduardo Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, e o Flávio estava em terceiro plano. Mas vejam bem, o nome de Flávio Bolsonaro representa uma continuidade do bolsonarismo, porém sem ruptura. Porque ele carrega o capital simbólico do bolsonarismo, valores, linguagem, identificação popular, resistência ao sistema, mas sem reproduzir integralmente o estilo mais de confronto contra esse sistema. Para uma base conservadora que amadureceu muito politicamente, e principalmente por conta das pressões, censura informal, né? Perseguições judiciais, de hostilidades institucional, essa comparação se tornou estratégica. Flávio Bolsonaro representa a manutenção do eixo ideológico sem oferecer ao sistema o pretexto fácil do radicalismo. Eles sempre jogam na direita que somos extremistas, radicais. O Flávio não representa essa imagem. Há também um fator de sobrevivência política coletiva. Após anos de judicialização na política brasileira, muitos conservadores entenderam que vencer eleições não basta. É preciso saber governar em um ambiente hostil, com instituições frequentemente dispostas a bloquear, desgastar ou criminalizar adversários. O Flávio Bolsonaro é visto como alguém capaz de dialogar sem se submeter, de negociar sem se render e de enfrentar sem incendiar o cenário a ponto de inviabilizar a governabilidade. E isto não é fraqueza aos olhos da base, é leitura realista do tabuleiro. Por isso o próprio pai, Jair Bolsonaro, teve que conversar com o Centrão, né? Teve que se sentar à mesa com o Temer, teve que tentar diálogo com o Supremo, mesmo enfrentando um Supremo aí a fim de derrotá-lo a qualquer preço. Por quê? Porque ele precisava governar o Brasil. Agora, outro ponto decisivo a favor de Flávio Bolsonaro é a confiança. Em um momento em que a direita observa aí tentativas constantes de cooptação, divisão e construção de nomes aceitáveis, claro, aceitáveis pelo sistema, né? O Flávio é percebido como alguém que não rompeu e não flertou com projetos alheios ao campo conservador. Ele não sinalizou submissão ao establishment,
nem buscou legitimação em ambientes que historicamente combatem o bolsonarismo. Para um eleitorado que aprendeu a desconfiar de concessões fabricadas, isto pesa muito, né? Aliás, pesa muito mais do que o carisma midiático. Por fim, o Flávio surge como nome preferido porque, paradoxalmente, incomoda menos a base e mais ao sistema. A insistência de setores de imprensa em questionar sua viabilidade antes mesmo do jogo conversar, o esforço constante para promover alternativas ao seu nome, alternativas mais palatáveis, e a tentativa de rotulá-lo como fraco ou sem brilho, acabam, evidentemente, reforçando, pelo menos no imaginário conservador, a ideia que ele é exatamente o candidato que não pode ser facilmente controlado e nem descartado. Esse é o problema todo que a esquerda encontrou diante da indicação de Jair Bolsonaro ao seu filho Flávio. Agora, mas quem de fato já deu apoio formal a Flávio Bolsonaro até agora? Eu acho que dá para contar na palma das mãos. Já? Saiu algumas matérias jornalísticas nesse final de semana que eu vou colocar para vocês. Isso me fez pensar um pouco. Nicolas Ferreira já deu apoio formal, já fez um videozinho daqueles que ele gosta de fazer, dando apoio firme a Flávio Bolsonaro. Marcel Van Hatten já fez isto. O deputado Zucco, que é conservador, já fez isto. O senador Girão já fez isto. E vários outros que já não são tão bolsonaristas assim, que não vale a pena citar nomes. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe um risco para a direita brasileira no futuro pleito eleitoral. E esse risco não está na diversidade de nomes ou ideias diferentes, porque isso é próprio de qualquer campo político vivo, mas na incapacidade de perceber quando essa diversidade passa a ser instrumentalizada por interesses que jamais aceitaram a ascensão de um único nome, como tem sido de Flávio Bolsonaro. Aqueles que não são tão bolsonaristas assim não estão aceitando a ideia de que nós conservadores só estamos dedicando nosso interesse de voto a Flávio Bolsonaro. Não estamos prestando atenção em Zema, Caiado, Ratinho e mais ninguém. Isto mexe com algumas pessoas. Ao colocar conservadores contra conservadores, líderes contra líderes, projetos regionais contra projetos nacionais, o sistema não precisa vencer a direita. Basta fazê-la tropeçar em si mesma. Por isso eu tenho dito, e até no vídeo de ontem eu citei, não caiam nas narrativas de jornais. E mais uma vez eu digo, eu vou mostrar umas manchetes para vocês. Porque essas manchetes, essas narrativas jornalísticas servem única e exclusivamente para fazer com que nós da direita e os não tão de direita, mas anti-PT, comecemos a bater boca, a discutir, um atacar ao outro. Isso não leva a direita a lugar nenhum. Porque a história política mostra que a hegemonia raramente cai por ataque frontal. Quando você tem uma base hegemônica, não adianta um ataque frontal, que você não vai destruí-la. Ela se desgasta quando perde a capacidade de ler todo o jogo. Quando confundem sinal com ruído. E quando passam a reagir mais às manchetes do que às estratégias. Mais com o fígado do que com o cérebro. Portanto, o momento exige menos ansiedade por definições imediatas e mais lucidez histórica. Caso contrário, a direita pode descobrir tarde demais que enquanto discutia quem deveria conduzir o barco, outros já decidiam para onde ele não poderia ir.
Os movimentos mais recentes no tabuleiro revelam menos espontaneidade do que aparentam e mais método do que muitos conservadores imaginam. As superfícies parecem apenas gestos individuais, opiniões isoladas, ajustes táticos naturais de um campo político plural. Só que no fundo, porém, desenha-se um roteiro recorrente no qual a imprensa, formadores de opinião e atores considerados do sistema, operam para dissolver por dentro a hegemonia construída pela direita nos últimos anos. Não por confronto direto, mas por fragmentação calculada. Vejam só, as últimas manchetes da imprensa militante demonstram isto com muita clareza. Primeiro, surgiu nesse final de semana a informação de que o deputado federal Nicolas Ferreira, figura central da nova direita, e com enorme capital político, diga-se de passagem, junto ao eleitorado conservador, se aproxima muito mais do vice-governador de Minas Gerais, o Matheus Simões, que é aliado, obviamente, de Romeu Zema, e que já afirmou no passado recente, que Flávio Bolsonaro não terá seu voto. Essa é a manchete que está rolando aí nos jornais. Para a imprensa, o gesto é uma interpretação de maturidade do Nicolas Ferreira, maturidade política, espírito de frente, ampla, regional e uma imagem de responsabilidade institucional. É assim que a imprensa está citando o posicionamento do Nicolas. Por quê? Para eles é interessante que realmente uma figura como Nicolas Ferreira se distancie do bolsonarismo. A leitura é elegante, além de conveniente. O que não se explicita é que, ao mesmo tempo em que fortalece um projeto estadual, essa movimentação esvazia um polo que é muito natural de liderança própria da direita mineira. Ora, o Nicolas Ferreira foi o deputado federal mais votado lá em Minas Gerais, dentro do PL, ao lado de Jair Bolsonaro. Por que agora ele teria necessidade de se aproximar do vice-governador para ter alguma vantagem política? Ele não precisa disso, ele tem os votos dele. Então, se é verdade, ficamos com isso na cabeça. O porquê? Mas se não é verdade, é lógico, a imprensa está querendo criar rupturas dentro da direita. Porque essa movimentação esvazia um polo natural de liderança e transfere protagonismo, além de diluir possibilidades de uma candidatura com uma identidade mais claramente ideológica, ao bolsonarismo. Mas, segundo a imprensa, o fato de ele apoiar o vice-governador demonstra o contrário, que é uma candidatura, por exemplo, menos bolsonarista. Dizem que o Nicolas será candidato a prefeito de Belo Horizonte, não se sabe. Fato é que ele é um nome facilmente eleito em Minas Gerais. A imprensa trata como sinal de união, mas o efeito real dessa aproximação com o vice-governador de Minas pode ser o da domesticação de Nicolas Ferreira. Então esse é o perigo. Nós sabemos que o Nicolas, talvez por ser jovem, não ser antigo na política, obviamente pode cometer suas falhas, seus erros, como foi de apoiar Pablo Marçal, por exemplo. Ninguém esqueceu isso. Como foi o de apoiar o prefeito de Londrina, que é do PSD, no momento em que a campanha era: não vote em ninguém do PSD. Agora, quase que em paralelo a isto, surgem nos bastidores vazamentos seletivos. Tipo, Nicolas estaria cético quanto à capacidade de Flávio Bolsonaro de decolar como candidato presidencial em 2026. E já estaria cogitando apoiar outro nome da direita, como, por exemplo, Ratinho Júnior. É outra manchete que serve para criar
fraturas dentro da direita, rupturas, né? E não sabemos até que ponto é verdade ou não, porque a imprensa é a imprensa, nós sabemos como eles trabalham. Vocês estão vendo a imagem aí. Essa informação cumpre uma dupla função. Primeiro, introduz a dúvida antes mesmo do teste real nas urnas ou nas pesquisas consolidadas. Segundo, constrói a narrativa de que há uma direita racional, pragmática, que precisa se afastar do sobrenome Bolsonaro para ser o quê? Viável. Não se trata apenas de um debate interno, trata-se de antecipar o conflito, forçar alinhamentos precoces e criar desconfiança mútua entre lideranças que até ontem compartilhavam o mesmo eleitorado. Tá? Aliás, saiu uma informação dizendo que realmente o deputado Zucco está se aproximando do Partido Novo para sair candidato lá no Rio Grande do Sul. E essa informação quem deu foi o Marcel Van Hatten ontem no programa 4x4, onde estava também o Constantino. Constantino, que sempre foi muito chegado ao Partido Novo, é um direito dele, que já declarou várias vezes que nunca foi bolsonarista, portanto, não existe compromisso nenhum dele com o bolsonarismo, assim como também não precisaria ter compromisso nenhum nosso com ele, porque a opinião todo mundo tem. Mas essa turma é chegada no Partido Novo. É uma turminha que entende como viável dar apoio a Deltan Dallagnol. É uma turma que apoia com firmeza Eduardo Girão, Marcel Van Hatten, todos do Partido Novo. O Zucco agora aceitando receber apoio do Partido Novo. Né? E esse pessoal que se aliou agora, ou se tornou, como fala, se filiou ao Partido Novo, como o desembargador Sebastião Coelho, o Jeffrey Schiquini, todos se filiaram ao Partido Novo. O que significa dizer o seguinte, que o Partido Novo está enxergando mais à frente. Eles estão pensando o seguinte, a turma da esquerda está destruindo o bolsonarismo. Nós estamos em cima do muro, e aqui no muro nós vamos ficar para dar apoio a Zema. Porque o Zema não tem outro caminho a não ser sair candidato. E nós vamos passar aquele papel de que somos a direita limpa, a direita racional, a equilibrada, que não fala palavrão. Mas esse é o grande perigo. Porque os que ficam em cima do muro, aqueles que se escondem, são justamente aqueles dos quais não podemos contar. Nunca podemos contar com esses. Não sabemos, não temos certeza. Mas essa foi a notícia que saiu, de que o Nicolas não está achando viável a candidatura do Flávio. É verdade? Não é? Aí está o perigo. Por isso não podemos reagir com o fígado quando vemos uma manchete. Porque dependendo do jeito que ela está escrita, aquele se torna nosso pior inimigo. E aí tem um terceiro movimento que fecha esse triângulo, que é o de Silas Malafaia, né? Líder religioso, com peso real na mobilização evangélica, e que no passado era fechado com o Inácio, né? Ele é fiel escudeiro do Inácio, e agora andou em volta de Jair Bolsonaro o tempo todo enquanto pôde, né? Mas agora, de repente, anuncia de forma inequívoca seu apoio a Tarcísio de Freitas para a presidência do Brasil em 2026, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Ora, essa é mais uma manchete que serve para quê? Para criar rupturas. Porque independente ao fato de ele realmente preferir Tarcísio de Freitas ou não, a questão não é essa. A questão é que ele, até ontem, vivia pendurado no ombro de Jair Messias Bolsonaro, com Flávio, com Carlos, com Eduardo. E agora que o Jair indica Flávio Bolsonaro para ser o candidato, o Silas Malafaia pula fora. Pulou fora por quê? Claro, eu nunca confiei totalmente em Silas Malafaia, justamente porque o seu passado indicava que ele tinha uma quedinha pelo PT.
ou tem ainda, vai saber. Mas por que está declarando apoio a Tarcísio de Freitas se até agora Tarcísio não se colocou como candidato? Tarcísio já se dirigiu à imprensa várias vezes dizendo: sou candidato à reeleição por São Paulo. Independente do que pensam de Tarcísio de Freitas, que ele é o candidato do sistema, blá blá blá. A verdade é que o Silas teria por obrigação dar apoio ao Flávio Bolsonaro. A mensagem é direta, quase que teatral. Ele falou: eu coloquei os 2 pés na canoa de Tarcísio de Freitas e dela eu não saio. Muito bem, a imprensa celebra o gesto como sinal de definição, de maturidade, de escolha clara. O que se omite é o impacto corrosivo dessa antecipação, pois ao cristalizar apoio antes do tempo, cria-se uma divisão silenciosa na base conservadora, que é o que eles querem: criar divisões, onde cada novo posicionamento passa a ser lido não como estratégia, né, mas como uma traição potencial a outros projetos. Ele ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente, até o final desse ano, até o final dessa semana. Como que ele já declara apoio firme e forte a uma pessoa que ainda não se colocou como candidato? Quando observados em conjunto todas essas matérias, esses 3 episódios que eu citei revelam um padrão conhecido na ciência política. Não se combate uma força hegemônica apenas com oposição externa, mas sim estimulando suas fissuras internas. A imprensa cumpre esse papel central nesse processo ao enquadrar cada gesto como fato isolado, cada dúvida como realismo político, cada divergência como sinal de pluralidade saudável. O resultado é uma narrativa que normaliza essa fragmentação e transforma a disputa legítima de projetos em uma guerra de vaidades e desconfiança. É aquele tal negócio. Quando tudo isso toma conta da imprensa nacional, todos se esquecem que nesse Brasil do 3º mandato do Inácio, o noticiário político deixou de ser apenas um espelho da realidade institucional para se tornar parte ativa de um mecanismo de desvio de atenção. Enquanto escândalos de grandes magnitudes se acumulam, muitos deles com impacto direto sobre o erário público, a confiança pública e a credibilidade das instituições, o debate público é sistematicamente deslocado para o cenário eleitoral, especialmente para dentro da própria direita. Vamos causar barulho, vamos criar narrativas para o pau quebrar, eles deixam de prestar atenção nos nossos escândalos. Não se trata de coincidência, mas de método. E o governo enfrenta um ambiente adverso, que em condições normais exigiria explicações consistentes, além de transparência. Temos aí o rombo bilionário nas estatais, né, que desmonta o discurso de gestão responsável e resgata fantasmas que o país conhece muito bem. O escândalo envolvendo aposentados do INSS, com denúncias de fraudes e desvios que atingem justamente a parcela mais vulnerável da população e que fere o núcleo moral do discurso social que o sustenta aí o Inácio. Temos a Operação Compliance Zero, que revelou esquemas de emissão de títulos de crédito falsos por instituições integrantes do próprio sistema financeiro nacional. Expõe um problema ainda mais profundo: falhas estruturais de fiscalização e conivência em setores que deveriam ser sinônimos de segurança e previsibilidade. Somam-se a isto o fiasco organizacional e político da COP30, vendida como vitrine internacional do governo, mas marcado por atrasos, improvisações, incêndio, perda de credibilidade, né? E ainda temos o grande caso do Banco Master, que ultrapassa o campo econômico e alcança zonas sensíveis do poder, com citações e conexões que incluem até mesmo nomes de ministros do Supremo. Cada um desses episódios
isoladamente já seria suficiente para dominar o debate público por semanas, meses. Em conjunto, compõe um quadro de desgaste severo. Então é nesse contexto que o noticiário eleitoral passa a cumprir uma função estratégica. Ao amplificar sinais, declarações, supostos movimentos no campo da direita, quem apoia quem duvida de quem pode trair, né? Quem pode apoiar. Com tudo isso, cria-se uma cortina de fumaça eficiente. A atenção se desloca do governo para a oposição, dos fatos administrativos para intrigas políticas, dos escândalos concretos e reais para especulações futuras. A direita deixa de ser apenas adversária e passa a ser matéria-prima do diversionismo. A imprensa alinhada a esse jogo opera com sutileza. Não nega frontalmente os escândalos, mas os fragmenta, os relativiza. Empurram tudo isso para páginas internas e secundárias de jornais, enquanto transformam qualquer ruído no campo conservador em manchetes, análises, debates e crises. O resultado é um ambiente de saturação informativa e seletiva. E o cidadão brasileiro, o mais simples, o médio, o mais rico, seja lá quem for, é bombardeado por disputas eleitorais antecipadas, mas pouco estimulada a compreender a gravidade dos problemas que corroem o presente Brasil. Esta é a situação que nós estamos vivendo hoje. Por isso eu sempre digo, não pensem com o fígado, pensem com a cabeça, prestem atenção no que leem, prestem atenção no que ouvem e prestem atenção no que veem. Tudo tem um simbolismo por trás disso tudo. Política não é confiável, nunca foi. Nunca foi. Fazer política é fazer acordos, fazer conchavos, fazer tratos. E na maioria das vezes você faz conchavos com quem é diferente de você. Você faz acordo com quem pensa diferente de você. Você não precisa fazer acordo com quem pensa igual. Você não precisa fazer conchavo com quem é do mesmo time. Por isso temos que ficar atentos a todas as manchetes que saem por aí. Ok, meus amigos? Era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem o like. Eu fico triste quando eu vejo 2.000 views e 500 likes. 1.500 views e 150 likes. Isso desanima, porque o vídeo não é propagado. Tá? Eu sei que quem não gosta, não gosta. Tudo bem. Mas não custa dar uma força para o canal, seguir adiante, não é mesmo? De qualquer forma, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, com o próximo vídeo, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.